Olá, santo dia, seja bem-vindo ao nosso canal. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje. Mais uma manhã nós podemos nos unir para meditarmos a palavra de Deus. Hoje o Evangelho de São Mateus, do capítulo 5, versículos do 1 ao 12. Que o Senhor possa te abençoar nesse dia, te concedendo todas as graças necessárias na sua vida. Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, Senhor, apressai-vos em socorrer-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse momento, possamos nos revestir da armadura de Deus. Está lá em Efésios, no capítulo 6, o versículo do 1 ao 10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão, para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em todas as circunstâncias pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que nesse momento o nosso coração, todo o nosso ser, possa ser iluminado, conduzido pelo Espírito Santo, para que possamos bem acolher essa palavra, deixando que ela realize em nós a obra de salvação. Então, a leitura de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos do 1 ao 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao ver as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. Então, abrindo a boca, começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres no espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, pois eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros no coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo,
disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois deste modo perseguiram os profetas que vos precederam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então hoje, a palavra de Deus está contida no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, tão conhecido por nós, chamado Sermão da Montanha. E onde Jesus vai nos falar das bem-aventuranças. Hoje a igreja celebra a solenidade de todos os santos e santas do céu. Queridos irmãos, aqui no capítulo 5, versículo do 1 ao 12, é também para nós grande ensinamento de Jesus, acerca da santidade, do caminho que cada um de nós devemos trilhar, que era a santidade. E o evangelista, ele inicia nos narrando, ao ver a multidão. Que multidão era essa? Jesus, ele percorria todas as cidades, toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, ensinando o povo, anunciando o evangelho do reino. E Jesus, ele realizava muitas curas, muitos milagres. Então, grandes multidões começaram a acompanhar Jesus. Muitos eram aqueles que, tocados pela palavra, pelo ensinamento, começaram a seguir Jesus. E muitos também eram aqueles que, atraídos pelas obras, pelos milagres, pelos prodígios que Jesus realizava, começaram a seguir Jesus. Então Jesus, ao ver aquelas multidões, ao ver aquele povo ali que estava para o escutar, subiu a montanha e começou a ensiná-los. Como também no dia de hoje, Jesus nos ensina através dessa palavra. Os discípulos então se aproximando dele, também para ouvir aquilo que o mestre teria a lhes falar. E aí Jesus começa a ensinar todo aquele povo e também todos os discípulos, acerca do caminho da santidade, acerca do caminho que cada um deveria trilhar, E Jesus vai falando das bem-aventuranças. Ora, o caminho da santidade, a santidade, no céu estão todos os bem-aventurados e todas as bem-aventuradas de Deus, todos aqueles que cumpriram a sua palavra, que viveram a vontade de Deus. E aí todos aqueles que esperavam aquele ensinamento de Jesus fixam os olhares para ouvir o Senhor. E aí Jesus começa a falar das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres no espírito, não aqueles que somente vivem a pobreza material. Jesus não está falando aqui desta pobreza. Jesus está falando daqueles que põem o seu coração, põem a sua vida no Pai, na vontade de Deus, na providência de Deus. Pobres no espírito, aqueles que dependem de Deus, que dependem inteiramente do Senhor. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os que choram neste mundo, os que põem a sua esperança no Senhor, os que têm o coração manso, herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros no coração. Então Jesus está nos dando aqui um caminho para que possamos trilhar. As bem-aventuranças são este caminho seguro, onde nós podemos alcançar a salvação e por meio deles nós podemos alcançar a santidade. Bem-aventurados os que promovem a paz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Aqui está
todo o itinerário que nós podemos trilhar. Viver a nossa vida com o nosso olhar voltado para o céu, não com o nosso olhar voltado para a terra, não tendo um coração avarento, não tendo um coração presunçoso, um coração voltado para as riquezas terrenas, não pondo, o nosso coração nos nossos bens, até mesmo naquilo que é lícito, mas que não deve ser o nosso fim último. O nosso fim último é o céu, o nosso fim último é o Senhor, é a sua vontade para nós. Então, tudo aquilo que nós vamos vivendo aqui nessa terra deve fazer com que o nosso olhar, com que o nosso coração esteja voltado para a eternidade, Viver no mundo sem ser no mundo. Viver as coisas do mundo, sim, usufruir daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que alegra o coração de Deus, mas sem ter o nosso coração preso nisso, sem ter a nossa vida presa nessas realidades, para que nós possamos nos alegrar e exultar na recompensa que receberemos de Deus, aqueles que procuram viver a sua vontade. Nós sabemos, que todos aqueles que procuram viver o Evangelho, que procuram pautar a sua vida pela palavra, pela vontade de Deus, existem as incompreensões. E das incompreensões, muitas vezes, existem as perseguições. Nós não devemos temer, as perseguições, as injúrias. Nós não devemos temer nenhum mal praticado contra nós, se estamos na vontade de Deus. Se este mal que é praticado contra nós, essa injúria que é praticada contra nós, essa perseguição que é feita contra nós, é por causa de Jesus, é por causa do reino, é por causa da palavra. Se assim, é praticado este mal contra nós por causa daquilo que nós vivemos, por causa daquilo que nós assumimos, por causa da vontade de Deus, nós não devemos temer, nós devemos nos alegrar, Nós não devemos nem tentar combater. Por quê? Porque grande será a recompensa nos céus. Porque Jesus está nos dizendo, através do evangelista São Mateus aqui, que nos narra, que assim perseguiram os profetas e assim perseguiram o Senhor. Então a nossa vida, ela deve ser uma vida conforme a vida de Jesus. Então o que Jesus viveu, o que ele trilhou, o que ele sofreu, o que ele padeceu, assim também nós não devemos ter a ilusão de ter uma vida diferente. Hoje nós vemos a perseguição aos cristãos, a perseguição à Santa Igreja. É a palavra de Deus também se cumprindo. Assim como o mundo me odiou, diz Jesus, assim também o mundo vos odiará. Não vos assusteis se o mundo vos odeia, porque primeiro odiou a mim. Então, o que nós devemos ter no nosso coração e todos os nossos esforços devem ser direcionados para isso, para vivermos as bem-aventuranças, Para vivermos o caminho da santidade, para trilharmos todo dia da nossa vida, Todos os dias da nossa vida deve ser para alcançarmos as bem-aventuranças, porque todos aqueles, que são bem-aventurados já herdaram o reino. E assim todos aqueles que trilharem por esse caminho da bem-aventurança também herdarão o reino de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, possamos olhar para a nossa vida hoje, O que na nossa vida não está em consonância, não está de acordo com essa palavra de Deus hoje, O que na nossa vida é contrário à bem-aventurança. Estamos sendo pobres no espírito. A nossa vida é total dependência de Deus, ou nós temos no nosso coração o apego às riquezas. Não somos pobres, não somos pequenos de coração. Pelo contrário, desejamos grandes coisas, Temos o nosso coração avarento, preso às riquezas deste mundo, Nós estamos pondo a nossa vida
né? E todo o nosso sofrimento, o nosso choro no coração de Deus para sermos consolados por Ele, né? Somos mansos de corações, somos construtores, né? Promovemos a paz para sermos chamados filhos de Deus. Somos misericordiosos com todos aqueles que estão à nossa volta e necessitam da misericórdia, né? Nós somos puros no coração, nós somos puros, né, nos nossos sentimentos, nós somos puros no nosso olhar para com o próximo, para assim podermos exercer a misericórdia. Como nós olhamos o nosso próximo? Nós vivemos esse amor que recebemos de Deus para com o nosso próximo, né? Nós estamos buscando amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Qual tem sido a medida do nosso amor, né? Nós, ao lermos a vida dos santos, nós percebemos aquilo que eles nos ensinam, que nos deixaram como um testamento de sua vida, né? Que a santidade, ela não consiste em fazer grandes coisas, mas a santidade consiste em amar a Deus e amar ao próximo, né? Viver essa caridade, sair de nós. Então, que nós possamos hoje olhar para a nossa vida e perceber aquilo que está destonando, não tem sido essa vivência, e procurarmos nos converter e procurarmos verdadeiramente trilhar por este caminho das bem-aventuranças, porque Jesus nos dá com clareza que este caminho é um caminho de santidade, é um caminho de salvação, é um caminho da certeza da eternidade. Então, olhemos para essas bem-aventuranças e confrontemos com a nossa vida. E deixemos, né, que o Senhor, através do seu Espírito, através da sua graça, também vá transformando o nosso coração, que muitas vezes não é pobre. O nosso coração que muitas vezes não é manso. O nosso coração que tantas e tantas vezes não é misericordioso para com o próximo. O nosso coração que não é puro. O nosso coração que muitas vezes não promove a paz, né? E por muitas vezes não faz ressoar essa identidade de filho e filha de Deus que nós possuímos, né? Então, que possamos praticar a justiça, que possamos praticar a caridade, que possamos viver no amor de Deus. Porque se nós vivermos nesse amor para com Deus e para com o próximo, nós teremos a certeza de estarmos firmados na vontade de Deus e assim possamos viver, né, plenamente a sua vontade e assim possamos herdar a eternidade, herdar os céus. Nossa vida deve ser pautada. Jesus nos dá esse ensinamento hoje, não apenas como palavras bonitas, mas como um itinerário de vida. E que assim possa ser a nossa vida, queridos irmãos, para que possamos viver pautados pela palavra e pela vontade de Deus. E assim como hoje, tantos santos e santas de Deus desfrutam da beatitude, né, de contemplar e de adorar o Senhor, da paz eterna, da felicidade eterna, assim também nós não possamos um dia nos unir a todos os santos e santas de Deus e gozar da beatitude celeste. Possamos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós. Maria, que tão bem viveu as bem-aventuranças em sua vida, que a Santíssima Virgem nos ajude, interceda por nós, para que tenhamos em nosso coração cada vez mais as bem-aventuranças frente aos nossos olhos, aos nossos corações, mas que mais ainda possamos vivê-las e praticá-las todos os dias da nossa vida. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e como prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus,
eu confio em vós. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todos os males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo domingo e uma santa semana. Deus abençoe você.